Voltei, meus amores, meus amigos e amigas. Voltei. E agora, voltei com Nietzsche, né? Nós já lemos o prólogo. Obrigado aí, Tele, por maratonar. Alice, grandes companheiros de jornada. Então, eu vou fazer aqui a leitura, né? Porque agora, enfim, vamos entrar na obra, primeiro capítulo, cujo título é Das Coisas Primeiras e Últimas. Eu vou fazer a leitura, mas eu vou colocar na descrição a minutagem para vocês pularem a leitura, quem desejar. Tá? Então, o primeiro aforismo do capítulo 1. Química dos conceitos e sentimentos. Em quase todos os pontos, os problemas filosóficos são novamente formulados, tal como 2000 anos atrás. Como pode algo se originar do seu oposto? Por exemplo, o racional do irracional, o sensível do morto, o lógico do ilógico, a contemplação desinteressada do desejo cobiçoso, a vida para o próximo do egoísmo, a verdade dos erros. Até o momento, a filosofia metafísica superou essa dificuldade, negando a gênese de um a partir do outro e supondo para as coisas de mais alto valor uma origem miraculosa, diretamente do âmago e da essência da coisa em si. Já a filosofia histórica, que não se pode mais conceber como distinta da ciência natural, o mais novo dos métodos filosóficos, constatou, em certos casos, e provavelmente chegará ao mesmo resultado em todos eles, que não há opostos, salvo no exagero habitual da concepção popular ou metafísica, e que na base dessa contraposição está o erro da razão. Conforme sua explicação, a rigor, não existe ação altruísta nem contemplação totalmente desinteressada. Ambas são apenas sublimações, em que o elemento básico parece ter se volatilizado e somente se revela a observação mais aguda. Tudo o que necessitamos, e que somente agora nos pode ser dado, graças ao nível atual de cada ciência, é uma química das representações e sentimentos morais, religiosos e estéticos, assim como de todas as emoções que experimentamos nas grandes e pequenas relações da cultura e da sociedade, e mesmo na solidão. E se essa química levasse à conclusão de que também, nesse domínio, as cores mais magníficas são obtidas de matérias vis e mesmo desprezadas, haveria muita gente disposta a prosseguir com essas pesquisas? A humanidade gosta de afastar da mente as questões acerca da origem e dos primórdios. Não é preciso estar quase desumanizado para sentir dentro de si a tendência contrária? Então, lido o primeiro aforismo do capítulo 1, deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso trabalhinho. Vamos lá. Ainda estou fanhoso, hein? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aí, a obra que nós estamos lendo, Humano Demasiado Humano, desse senhor chamado Nietzsche. É verdade? E nós aqui estamos no capítulo primeiro, e eu sumi. E minha internet deu pau ali. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, reapareci. Por que que eu sumi? Voltei. Tecnologia.
Tecnologia Tupiniquim, né? Vamos lá. Ainda bem que eu vi ali antes. Muito bem. Então, esse primeiro capítulo tem como título Das Coisas Primeiras e Últimas, tá? Título da própria obra. É o capítulo primeiro. O interessante aqui é que, nesse primeiro capítulo, o Nietzsche já começa com uma provocação. O que que significa esse das coisas primeiras e últimas, né? No próprio aforismo, ele fala, né? Então, é uma provocação direta à metafísica que sempre se ocupou das origens absolutas, das primeiras coisas, e dos destinos supremos, as últimas coisas. Então, o título já traz em si uma provocação, né? Ele vai justamente questionar, fazer uma crítica justamente sobre essa concepção que se tornou uma filosofia dominante, né? A metafísica e esses destinos miraculosos, né? É como se a vida humana ela tivesse um, um destino pré-definido por entidades metafísicas, né? Então ele vai criticar justamente isso aí, ok? Então já começa com uma provocação, né? Muito bem, vamos seguir aqui. Aforismo um, cujo título é Química dos Conceitos e Sentimentos. Vamos entender isso. Também título da obra, título de Nietzsche, tá? Então vamos lá. Então, seguindo, né, o mesmo método, nosso estudo aqui, selecionamos aqui algumas partes desse aforismo que entendemos ser importantes. Então aqui, ó, o antigo enigma dos opostos, né, ele tá falando. Então o trecho é esse aqui, ó, em quase todos os pontos, os problemas filosóficos são novamente formulados, tal como 2000 anos atrás. Ou seja, os problemas filosóficos, aqui é o texto de Nietzsche, tá? Os problemas filosóficos no século XIX, século de Nietzsche, são formulados novamente, né? Ele fala, como há 2000 anos atrás. E quais são? E quais são esses problemas? Ó? Como pode algo se originar do seu oposto? Por exemplo, o racional do irracional, o sensível do morto, o lógico do ilógico, a contemplação desinteressada do desejo cobiçoso, a vida para o próximo do egoísmo, a verdade dos erros. Então, essas questões são propostas no século XIX da mesma forma como eram propostas há 2000 anos. Entendeu? É o que Nietzsche está falando. Então, aqui, comentário. Nietzsche identifica a grande obsessão que paralisou a filosofia ocidental por 2 milênios. Que obsessão é essa? O dualismo, esse lance dos opostos. A tradição costumava separar o mundo em pares de opostos e assumia que o que é bom, puro ou verdadeiro jamais poderia ter nascido daquilo que é mal, imperfeito ou falso. Como poderia a razão surgir do caos do instinto? Ou como o altruísmo poderia nascer do egoísmo? Essa era a ideia da filosofia há 2000 anos. E era a mesma ideia do século XIX. É a mesma ideia hoje, vamos dizer assim, né? Em grande parte dela. Então, Nietzsche, ele pega essas questões milenares que ainda persistem da mesma forma, sem nenhuma mudança. E coloca isso como se fosse um tipo de obsessão filosófica. O filósofo tem obsessão por isso. Então, por exemplo, nós somos seres racionais.
Então, como entender que a razão não veio de algo superior, já que ela é uma grande virtude, né? Então, se você entender que a razão faz parte de um processo de evolução, ou seja, a razão é produto de algo inferior a ela mesma, então isso é tipo quase que uma ofensa, né? Uma ofensa ao que significa a existência humana. Então, a razão não poderia vir ter a sua origem, a sua gênese no seu oposto, que seria uma época sem razão, ou elementos irracionais. Ela não poderia ter surgido disso. Essa é a ideia filosófica desde sempre. A mesma coisa, o bom e o mal, o bem e o mal. Como é que o bem veio do mal? Não. O bem não é um produto de uma evolução. O bem, ele sempre existiu no mundo suprassensível, como entendia Platão. Então, o bem é algo que vem da divindade, da metafísica, de uma região superior ao mundo sensível. Então, essa é a ideia dominante da filosofia que Nietzsche quer criticar já no primeiro aforismo do capítulo primeiro. Ok? Vamos seguir. Vamos seguir. Bem, segundo trecho aqui. Olha lá, o atalho metafísico versus o método histórico-científico. Ó, até o momento, a filosofia metafísica superou essa dificuldade, olha lá, negando que a gênese de um a partir do outro. Ou seja, negando a gênese do bem a partir do mal, né? Ou do belo a partir do feio, do lógico a partir do ilógico, da razão a partir da não razão, e assim vai, ok? Do irracional, né? E supondo, para as coisas de mais alto valor, o quê? Uma origem miraculosa. E quem está falando é Nietzsche, tá? Diretamente do âmago e da essência da coisa em si. Isso aqui é um palavrão para Nietzsche. A coisa em si. Já a filosofia histórica, então ele faz o contraponto. Então, a filosofia, a metafísica, pensava dessa forma. Agora, já a filosofia histórica, que já não se pode mais conceber como distinta da ciência natural, constatou o quê? Não há opostos. Aqui, ó. Essa é a descoberta da filosofia histórica. Não há opostos. Ou desse método histórico-científico. Salvo o exagero habitual da concepção popular ou metafísica. Então, o que Nietzsche está falando que os opostos, a ideia de opostos, só é possível nessa concepção popular ou metafísica. Ok? E por quê? Na metafísica, eu tenho o bem e tenho o mal. Só que o bem não vem do mal. O mal pertence a esse mundo, vamos dizer, imperfeito. Né? E o bem ao mundo perfeito. É aquela velha filosofia de Platão, de Sócrates e Platão, né? Entendeu? Do mundo das ideias e do mundo sensível que nós vivemos por esse corpo que é imperfeito, que se degrada, que morre, mas há um mundo de perfeição onde as coisas são por si mesmas. Ou seja, onde existe o quê? A coisa em si. Entendeu? Então é essa a crítica de Nietzsche. Muito bem. Então, diante do paradoxo dos opostos, Nietzsche contrasta duas atitudes intelectuais. Tá falando? Que é o quê? A metafísica e a filosofia histórica. Esses vão ser os contrastes que Nietzsche utilizará. Então vamos lá. Então a metafísica recusa-se a aceitar
que o sublime, né, venha do terrestre. Por isso, inventa o quê? Milagres. O mundo transcendental, ou, como eu falei, esse palavrão para Nietzsche, a coisa em si, para explicar a origem das nossas virtudes mais elevadas. Então, na metafísica, há uma resistência à compreensão de uma realidade histórica, científica, que apresenta uma, uma tese de que as nossas virtudes mais elevadas, elas também têm suas origens em coisas menos elevadas. Então, isso é inimaginável, porque essa tese científica e histórica, ela anula ou ela ignora a necessidade de um mundo suprassensível, já que o mundo sensível, existe uma explicação para que o próprio mundo sensível explique, né, possa explicar toda essa evolução, só que não apelando para narrativas metafísicas, ok? Então, Nietzsche contrasta essas duas ideias, sendo que a metafísica, a filosofia metafísica, como ele diz, ela ainda é predominante no seu século. Então, se faz filosofia da mesma forma que se fazia há 2000 anos, mesmo com a revolução científica, com novas descobertas, novas compreensões do mundo. Então, esse é o problema que Nietzsche levanta. Tá? A outra ideia, né, é a filosofia histórica, ou a ciência natural, é um novo método inaugurado aqui. Ela não recorre, né? Ela não recorre a céus nem a milagres. Ou seja, ela ignora a narrativa metafísica, analisa a história, né? A história e a biologia para mostrar que não existem opostos reais. Então, não existem opostos, mas sim gradações contínuos e desdobramentos de um mesmo impulso vital. O que chamamos de opostos, ó, é apenas uma ilusão criada pela nossa linguagem e pelos hábitos de pensamento. Então, Nietzsche vai se aproximar dessa perspectiva histórico-científica. E, com isso, ele vai desconstruir toda essa cultura filosófica que domina a Europa. E isso tem a ver com o cristianismo. Né? No contexto de Nietzsche, a predominância dessa perspectiva filosófica está atrelada ao poder da igreja cristã, do cristianismo como instituição. Por quê? A metafísica, ela, ela serve bem à narrativa cristã, aos seus dogmas, às suas doutrinas. Então, a manutenção dessa ideia, ela é muito mais promovida pelo poder do cristianismo, da instituição cristã na Europa, nos dias de Nietzsche. Ok? Eu já começo com uma provocaçãozinha aí, né? Beleza. Terceiro quadro aqui. É... Aí vem a metáfora da química e a sublimação, que ele fala no aforismo, né? É bem interessante isso aqui. Por quê? Aí que ele vai falar, ele vai usar a ciência natural para corroborar com a filosofia histórica. Por isso que ele fala que a filosofia histórica já não pode ser vista diferente da ciência natural, porque uma colabora com a outra, uma confirma a outra, entendeu? Então aqui, ó, tudo o que necessitamos é uma química das representações e sentimentos morais, religiosos e estéticos. E se essa química
levar-se à conclusão de que também nesse domínio as cores mais magníficas são obtidas de matérias vis e mesmo desprezadas. Então ele pega aqui, quem tem formação em química aí pode nos ajudar aí. Mas ele pega aqui a química das cores, dizendo que as cores mais magníficas são obtidas de matérias vis e mesmo desprezadas. Da mesma forma acontece com nossas virtudes. Nossas virtudes mais valorosas também foram inicialmente virtudes menores, ou até mesmo vícios, né? Por isso que quando ele fala assim, uma, uma vida voltada para o próximo, essa vida voltada para o próximo, ela tem sua origem justamente no egoísmo, no individualismo, entendeu? Só que para os filósofos metafísicos e principalmente para os filósofos cristãos, isso não pode ser aceito. Seja, deixa aqui abrir um parênteses. O que acontece em filosofia, política, em qualquer área de ideias, de humanidades, é que a maioria das pessoas parte de uma certeza, entendeu? Nietzsche faz o inverso. Ele parte da ignorância, numa perspectiva de verdade. Não que se vai alcançar ou não, mas tendo como meta a verdade. Ou seja, por que essa meta é importante? Porque te protege dos enganos dominantes. Só que a maioria das pessoas, independente da escola filosófica, do viés político, independente disso, a maioria das pessoas parte de um pressuposto que se entende a verdade. Eles podem, eles podem até dizer que a verdade é subjetiva, a verdade é relativa. Mas na prática, eles se colocam sujeitos a pressupostos que se entende absolutos. Então, no caso do cristianismo, e como qualquer outra religião ou qualquer ideologia política radical, se tem um pressuposto, né? Então, o cristianismo tem seus dogmas, suas doutrinas. Então, os dogmas não podem ser questionados. Então, a filosofia e a ciência, elas vão ganhar validade, elas vão ser consideradas se elas não contradisserem o dogma, entendeu? Então, por isso que ele faz aqui a pergunta, ó, e se essa química levasse à conclusão de que também nesse domínio as cores mais magníficas são obtidas de matérias vis e mesmo desprezadas? E se a ciência, ou se qualquer outra ideia, nos trouxesse uma nova verdade, de, de maneira que essa nova verdade contradissesse verdades dominantes? A gente vai ver mais à frente essa questão, tá? Vamos ver aqui o comentário, depois eu volto a essa questão. Então, aqui nasce o conceito genial que dá título ao aforismo, né? Que é a química dos conceitos e sentimentos. Então, Nietzsche pega emprestado o método da química da matéria, ciência natural. Na química real, pigmentos de cores magníficas, perfumes caros ou remédios vitais são extraídos do carvão, da sujeira ou de elementos opacos e desprezados através de reações físicas. Ou seja, a própria ciência natural, a própria química já nos revela que as coisas mais belas, mais sublimes, têm sua origem em coisas mais vis, desprezadas. Da mesma forma, os sentimentos, a virtude, os vícios. Então, da mesma forma, nossas maiores virtudes
como o amor ao próximo, a busca desinteressada pela verdade e o deleite estético, nada mais são do que sublimações, transformações refinadas de impulsos básicos, como o egoísmo, a agressividade, o desejo de domínio e a necessidade de sobrevivência. Então, o elemento bruto volatiliza-se no processo, mas a sua raiz continua sendo a mesma. Então, os nomes, já falei sobre isso, os nomes que damos ao que nós dizemos que é vício ou virtude são apenas nomes. Ali existe um único elemento, um único fenômeno ocorrendo e que é interpretado por nós de diversas formas, em diversos momentos, sofrendo mudanças que estão atreladas aos nossos interesses e necessidades. E não necessariamente que já trazem em si, né, a coisa em si, já trazem em si esses significados, como se tivesse uma essência em cada coisa. Não, não é assim que Nietzsche pensa, e é justamente contra isso que ele critica. Ao longo do capítulo, claro que ele fará de outras formas é, especulações sobre esse tema, né? Então tem muita coisa ainda para se ver, ok? Que a gente vai aprimorando a nossa compreensão do pensamento de Nietzsche. Bem, nesse quadro aqui, ó, o custo psicológico da verdade, é o que eu estava falando antes, eu lembrei que estava no quarto quadro, por isso que eu dei uma segurada. Então, o trecho é esse. Ó, olha lá, haveria muita gente disposta a prosseguir com essas pesquisas? Aquilo lá, e se a química, né, provasse? Então, haveria muita gente disposta a prosseguir com essas pesquisas? Aí ela fala assim, a humanidade gosta de afastar da mente as questões acerca da origem, né, e dos primórdios. Não é preciso estar quase desumanizado para sentir dentro de si a tendência contrária. Então, Nietzsche, ele entende que a humanidade gosta de se afastar dessas questões sobre origem. Por quê? Toda vez que ela se aproxima dessas questões, ela percebe que os seus valores, aos quais ela está sujeita, submissa, são abalados. Eles ficam sob suspeita, entendeu? E ninguém gosta disso. Até mesmo a pessoa que percebe isso, ela sofre uma certa resistência, ou melhor, ela, ela resiste, ela tenta resistir a essa ideia para proteger os seus valores. Né? Até comentei, a diferença é entre aquele que pensa que tudo isso é verdade, os seus valores inquestionáveis, e aquele que sabe que não é, mas que ao mesmo tempo ele precisa viver com valores que ele sabe que são criações dele para sua necessidade. É a diferença entre em duas categorias de seres humanos, vamos dizer assim. Muito bem. Então Nietzsche encerra com uma pergunta provocativa sobre o estômago intelectual do leitor, né? Então a maioria das pessoas prefere o quê? A ilusão metafísica. É claro, é confortante, né? Que diz que fomos feitos à imagem do divino, de Deus, ou que nossos sentimentos morais são puros e nobres, por natureza, em essência, né? Olhar para os primórdios e aceitar que o altruísmo vem do egoísmo exige uma sobriedade quase desumanizada, ou seja, despida da vaidade e dos sentimentos morais comuns. É preciso coragem para aceitar que a flor mais bonita se nutre da terra e do adubo. Então, Nietzsche entende por que, que a filosofia ela estacionou numa obsessão por uma ideia. Porque é uma ideia que reforça
as suas crenças metafísicas, que são crenças confortáveis, que, que dá um significado para a existência para além de sua realidade física. Então ele entende isso. Eu entendo isso. Só que isso é uma grande ilusão. Ele também entende, paradoxalmente, que nós necessitamos de ilusão. Então, repito, uma coisa é você saber que necessita de ilusão para viver, porque a própria existência humana ela necessita disso. E como eu sempre falei, né? Se o referencial é a vontade de viver, então é válido, né? A referência é a vida em si. Agora, a situação, a situação mais preocupante, vamos dizer assim, é o sujeito que acredita que suas ilusões são verdades. Então, ele pauta a vida dele, submete a vida dele a essas ilusões como se fosse uma verdade suprema. E dessa forma, ele se rebaixa a vida em nome de ilusões criadas a partir da ideia da existência de um Deus que está morto, como ele diz, e que no lugar desse Deus estão os seus herdeiros, os sacerdotes, os líderes políticos, né? Então, a todos esses que você se sujeita, da mesma forma como se estivesse sujeitando a um Deus, a uma entidade, a uma ideia perfeita, a, a uma verdade suprema, é o mesmo caso. É o mesmo caso. Então, não é só a questão do religioso, é todo o comportamento, é um sentimento que se desenvolve ao longo da existência que coloca esse indivíduo negando o que é a vida de fato e vivendo uma grande fantasia. Né? Muito bem. Então, a guisa de conclusão, né, Nietzsche inaugura seu novo método histórico-científico, propondo uma química dos sentimentos. Em vez de apelar para milagres metafísicos para explicar as virtudes humanas, ele demonstra que nossos valores mais nobres são apenas variações e sublimações de impulsos brutos, primários e egoístas. Alright? E aqui tem a questão, tá? É uma questão que eu vou botar lá nos comentários, tá? Aí, quem quiser fazer o print. Então, foi lido e comentado o primeiro aforismo do primeiro capítulo. E é coisa para caramba, hein? É coisa para caramba, minha gente. Tá? Então, ficamos por aqui e até a próxima.